Sua origem. O construtivismo, surgido junto com a Revolução Russa de 1917, trouxe conceitos revolucionários, em especial no que diz a respeito da montagem cinematográfica, estendendo-se até aproximadamente os anos 1950, período também referido à era de Stalin. Principais características estéticas. As teorias desenvolvidas pelos soviéticos ajudaram a estabelecer as bases da montagem do cinema. Para este grupo de cineastas, uma série de imagens conectadas permitia que ideias complexas fossem extraídas de uma sequência. Uma vez colocadas juntas, essas imagens seriam capazes de construir todo o poder ideológico e intelectual de um filme. Em outras palavras, eles acreditavam que a força de uma obra cinematográfica estaria mais na montagem dos planos do que em seu conteúdo. Muitos diretores contemporâneos, assim como os soviéticos, ainda defendem que a montagem é o que define um filme, diferenciando o cinema das demais manifestações audiovisuais. Trabalhando dentro do projeto de expansão da União Soviética, os realizadores não se interessavam tanto pelo sentido do filme, mas pela aplicação de conceitos revolucionários no modo de produção. Nesse sentido, as teorias serviam para reiterar esses ideais, disseminando as causas do comunismo e do proletariado. Por isso, a maior parte dos cineastas do movimento optou pelo chamado cinema verdade, uma antítese do cinema clássico romântico e dos dramas psicológicos que tentavam dirigir o olhar do espectador. De acordo com o professor Pitanga, a proposta era registrar uma filmagem concreta da vida cotidiana, na qual a lente da câmera não fosse contaminada, ou seja, que tivesse a mínima interferência do observador e usasse a montagem sem nenhuma construção artificial da ligação entre os planos, como algo que pudesse dar asas para novos sentidos à realidade concreta filmada, um conceito que se tornaria tão importante para o cinema e para o documentário, que, mais tarde, fundamentaria para o desenvolvimento do chamado cinema verité. Contexto histórico. Na Europa, no final da década de 1910, e com mais intensidade nos anos 20, desenvolve-se uma interação entre cinema e vanguardas artístico-literárias, principalmente na França e Alemanha. Nos países nórdicos, a produção cinematográfica desvinculada desses movimentos é marcada por um grande lirismo e beleza plástica. Na Rússia, o cinema é dirigido para as questões políticas e sociais. Alguns filmes que fizeram muito sucesso e tiveram bastante destaque na época. O Homem com uma Câmera, lançado em 1929, diretor Dziga Vertov. Um documentário que mostra um dia normal, bastante típico. O cinegrafista Mikhail Kaufman filma um dia despretensioso na vida da cidade moderna. Primeiro as ruas vazias ao amanhecer, que vão gradualmente se enchendo. Depois os habitantes de Moscou ou de outra cidade soviética no trabalho ou no lazer. São pessoas comuns, mostrando a verdade da vida cotidiana. Outubro, filme lançado em 1927, diretor Sergei Eisenstein. 1h e 55 minutos de duração. O intenso processo revolucionário da Rússia desde 1917 até a tomada do poder pelos bolcheviques. O país passou do governo provisório de Kerensky, instaurado depois do regime czarista, para as primeiras vitórias de Lenin e seus seguidores, até quando ele foi preso em julho. No final de outubro, os bolcheviques entraram em cena em 10 dias que abalaram o mundo. Intolerância, lançado em 1916, diretor Griffith, 3 horas e 17 minutos de duração. 4 lugares diferentes, 4 períodos históricos diferentes. Na Babilônia, uma garota se vê entre a rivalidade religiosa que leva a uma cidade às ruínas. Em Judéia, os hipócritas condenam Jesus Cristo. Em 1571, em Paris, não sabendo do massacre na noite de São Bartolomeu, 2 huguenotes se preparam para um casamento. Por último, na América moderna, reformistas sociais sonham a vida de uma mulher do seu amado. Em 1905, na rua Czarista, aconteceu um levante que pressagiou a Revolução de 1917. Tudo começou no navio de guerra Potemkin, quando os marinheiros estavam cansados de serem maltratados, sendo que até carne estragada lhes era dado com o médico de bordo, insistindo que ela era perfeitamente comestível. Alguns marinheiros se recusam a comer essa carne, então os oficiais do navio ordenam a execução deles. A tensão aumenta e, gradativamente, a situação sai cada vez mais do controle. Logo depois dos gatilhos serem apertados por Vakulinchuk, Alexander Antonov, um marinheiro grita para os soldados e pede para que eles
pensem e decidam se estão com os oficiais ou com os marinheiros. Então, abaixam suas armas. Louco de ódio, um oficial tenta agarrar um dos rifles e provoca uma revolta no navio, na qual o marinheiro é morto. Mas isso seria apenas o início de uma grande tragédia.